seria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. Quando a gente olha, por exemplo, voltando para o Rui Barbosa, ele falava sempre isso. O Rui Barbosa falava isso: olha, gente, não adianta ter um órgão, mero órgão de adorno, só um aparato, né, que finge que controla. Não adianta, não vai funcionar. E na Europa também estava isso. O Storm, que eu falei há pouco, o Rui Barbosa estava muito, isso, ele disse: olha, não adianta, se você colocar isso no Poder Legislativo, não vai funcionar. Por quê, gente? Porque o Poder Legislativo, com todo o respeito que merece o Poder Legislativo, não é um órgão da democracia, a gente merece mais que respeito, até reverência pelo Poder Legislativo, mas o órgão funciona com critérios políticos, critérios de maioria, né? Então, mas observar se foi respeitada ou não a lei orçamentária, se foi respeitada ou não a lei de licitações e contratos, a lei de responsabilidade fiscal, não é uma questão política, é uma questão técnica, de observar se foi respeitado ou não o ordenamento jurídico. Se você deixar isso politicamente é regra de maioria. Eu apoio o governo ou não apoio o governo. Não são critérios técnicos que vão prevalecer. Então, qual é o resultado prático? Isso já se alertava no século XIX lá na França. Né? O Rui Barbosa alertava isso no século XIX aqui no Brasil. E a Argentina mostrou na prática o que aconteceu quando eles criaram um órgão que ficou dentro do Congresso. Que na prática não existe, quer dizer, o controle não vai existir, vai ser só um ornato, só um adorno, sem nenhuma efetividade. Então, você precisa realmente, os órgãos que avançaram no mundo, isso é um órgão independente, separado do Poder Legislativo, separado das brigas diárias, das disputas diárias, do calor, da poeira da política, né? Tem que ser separado disso, né? Com garantias próprias da magistratura, que não se envolva com o dia a dia. Eu acho que esse que é para funcionar tem que ser assim. Não sou eu que estou dizendo, é a experiência mundial que mostra isso. Esse caso do Ceará é um caso interessante, porque uma vez o TCU estava, a crítica que se fez, pelo menos, ao TCU, não era de interferência política. Era no sentido de que, aquela história, durante algum tempo se disse, olha, é tribunal de faz de conta, ele não fazia o seu papel ali, estavam ali os amigos de quem estava no poder, políticos mais antigos querendo se aposentar, querendo aposentadoria. Durante muito tempo houve essa crítica na composição, na formação do Tribunal de Contas. Depois, a partir de 88, né, quando ele começou a ter mais altivez com a ampliação das competências, emitir cautelares e auditorias mais bem realizadas, fez muito concurso público, entrou muita gente qualificada e tudo mais, começou a atuar de forma mais firme, começou a incomodar quem estava no poder. Puxa, esse tribunal está atuando demais, ele está atrapalhando a minha agenda, ele está impedindo que eu faça isso, às vezes até agendas ocultas, agendas pouco republicanas, o tribunal ia lá e impedia. Mas ele estava sendo criticado pelo exercício do seu poder. Aqui no Ceará, no Tribunal de Contas dos Municípios, houve, pelo menos a crítica que houve, não estou dizendo que é verdadeira, mas a crítica que houve, que motivou a extinção, é como se o Tribunal de Contas dos Municípios estivesse saindo do seu trilho, né? Está saindo daquilo para o qual ele foi criado. Exatamente porque quando a composição, às vezes, pessoas que vêm da política, e às vezes vêm da política, são grandes, no Supremo, grandes ministros da política que se desempenharam muito bem. Paulo Brossard, por exemplo, foi senador e depois foi um grande ministro supremo. Não é esse o problema. Mas o problema é sair da política e continuar na política, né? Então havia essa crítica aqui, muito forte no Ceará, que alguns integrantes tinham saído da política e continuavam na política, e inclusive querendo interferir na eleição legislativa, na eleição do próprio parlamento, da presidência do parlamento, com interferências que não eram devidas, não eram cabíveis, obviamente cabíveis. E aí houve uma reação no Poder Legislativo, houve uma degenerescência desse tribunal, esse foi o argumento na época, e o Ceará vai seguir o mesmo modelo que segue o Tribunal de Contas de Pernambuco, nosso vizinho, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que é ter apenas um Tribunal de Contas. E aí o Supremo disse que era uma decisão que poderia acontecer. Poderia extinguir o TCE em si, ficar nenhum tribunal? Não, isso não pode. O Supremo também já disse, olha, tem que ter um órgão de controle externo, independente, que é o Tribunal de Contas. Agora, precisa ter dois? O Supremo entendeu que não é obrigatório ter dois, né? Mas eu acho que aí, Ana Carla, professora Ana Carla, eu acho que a diferença é um pouco essa, quer dizer, o TCU estava sendo, de certa forma, atacado, contestado, no exercício do seu papel. Aqui, pelo menos, não se falava nisso, né? A crítica não era de uma auditoria que foi feita mais dura, ou de um julgamento irregular.
Isso não surgia, pelo menos não surgia como majoritariamente. Surgia Um como caso coisa... é pelo que fez e o outro é pelo que não fez. O que fez errado, né? Que fez Não no fez sentido como que não deveria deveria. fazer. Saiu do trilho dele, né? Saiu do trilho, passou. É porque essa é uma questão importante também. Qualquer instituição pode degenerar, né? Qualquer instituição, por melhor que seja, né? O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas, qualquer uma, por mais bem desenhada que ela seja, ela precisa de ser controlada também. Né? Quem controla o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas precisa ser controlado pela sociedade, controlado pela imprensa, controlado pelo próprio Congresso Nacional, né? O Poder Judiciário precisa ser controlado, todo mundo precisa ser controlado, né? Ele faz parte. Essa ideia, conselheiro, do Tribunal de Contas ser controlado pela sociedade, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre isso. Né? Então, em relação ao controle social com os tribunais de contas, a gente teve aí uma grande participação social e popular no Brasil na Constituição da Constituição de 88, né, em que muitos movimentos, enfim, foram deixar na Constituição as suas demandas. Isso fez com que a gente tivesse uma Constituição com áreas de libertação, né? Cresceu o papel do Ministério Público, cresceu o papel do Tribunal de Contas, cresceu o papel da advocacia pública, cresceu a ideia de controle institucional nesse novo modelo constitucional. Depois a gente passou aí por um momento, vamos dizer, de calmaria social que começa a reverter esse olhar aí lá em 2013, com aquelas grandes manifestações de que não é por 20 centavos, né? A gente passou um grande tempo de calmaria, de repente o povo brasileiro falou, não, a rua é minha. E de 2013 para cá, por diversas vezes, o povo brasileiro tem ido às ruas de uma forma muito incisiva, não só exigir do poder executivo, que era o padrão, coisas, né? Exigir do poder executivo coisas, a gente estava com o mindset bem, né, afiado, a gente sabia que isso daí era possível. Mas a gente vê nas ruas cartazes do tipo, mais autonomia ao MP, fora não sei quem, impeachment para ministro tal do Supremo, né? Pena de morte. A gente começa a ver sair dentro dessas manifestações demandas que não são uníssonas, que são demandas variadas, e a gente percebe que a culpa não é só mais do Poder Executivo. Todas as instituições entram na mira da sociedade. E a gente visualiza em cartaz, mas a gente também vê todo o movimento que tem nas redes sociais, grupos próprios criados para atacar, vamos dizer, males que se elegem como prioritários, seja a corrupção, seja a forma de escolha do conselheiro do Tribunal de Contas. Hoje vocês estão sobre um forte questionamento institucional de como são escolhidos os conselheiros dos tribunais de contas. O senhor é uma pessoa que vem da carreira, né, que ainda é uma exceção dentro, se a gente for colocar o grande grupo de conselheiros que existe em todos os tribunais do Brasil, o perfil do senhor é um perfil exceção, o senhor é o ponto fora da curva, é o técnico que alça a função, né? Não vem de uma carreira tradicionalmente política. Enfim, o Tribunal de Contas também está sendo questionado, fortemente questionado. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor, dentro dessa ideia de crises institucionais, de participação social em relação ao Tribunal de Contas. Qual que é o papel do Tribunal de Contas nesse momento onde Estado, representação política, partidos, sindicatos, imprensa estão sendo questionados, que é a grande base do modelo da democracia do século XX. Todos esses estão sendo fortemente questionados. Como é que o Tribunal de Contas está no meio disso? É interessante isso, porque tudo é questionável, né? Qualquer instituição é passiva de ser contestada. E qualquer instituição, é interessante, ela pode degenerar. Isso é claro, né? Formado por gente, toda hora a gente vê desembargadores sendo afastados, conselheiros sendo afastados, quer dizer, pessoas que não estão exercendo o papel ao qual elas foram, o papel para o qual elas foram destinadas. Então, isso é um ponto, quer dizer. Então, toda instituição precisa ser controlada, isso é essencial. Esse controle, tanto institucional, de outras instituições controlando o Tribunal de Contas, quanto o controle social, é fundamental isso também. Porque a gente vive, e aí tem muita coisa, como você disse, não é uníssono, tem vozes, tem opiniões de todo jeito,
Mas se a gente parar, deixar decantar e for escolher o que está acontecendo de verdade, acho que duas correntes elas prevalecem. Primeiro é que a crítica é legítima. De fato, olha, as instituições precisam funcionar melhor. Aquela grande, acho que grande classificação, na verdade, ele classificou lá do Robson e do Acemoglu sobre instituições inclusivas, instituições extrativistas. Então, a sociedade não quer instituições extrativistas, quer instituições que realmente acrescentem, né? Elas instituições que quando ela observar o custo-benefício, compense, seja favorável. Aquela instituição agregou para a sociedade, ela gerou valor para a sociedade, não só um custo. Quando o Rui Barbosa, nesse decreto, fala, ele diz assim, olha, ele até fala isso, é interessante demais esse documento. Ele diz, olha, o custo será esse, o custo do Tribunal de Contas, ele coloca lá o custo. Aí ele diz assim, olha, mas isso vai compensar enormemente. O Rui Barbosa, lá em 1890, fez uma análise custo-benefício. Ele apontou o custo, disse que o benefício será muito maior para a sociedade, porque o que ele vai evitar de desvio, o que ele vai evitar de desconformidade com o que foi autorizado no orçamento, que ele vai controlar a desadministração, será enorme. Então, análise custo-benefício. Então, esse é um ponto. Eu acho que essa é a crítica, eu acho que é importante que a sociedade faça, que fique vigilante, que exija mais do Tribunal de Contas, que faça até passeata se não concordar com a decisão. Isso é importantíssimo, né? O Tribunal de Contas, o TCU, os TCF precisam ser controlados, inclusive pela sociedade. Essa crítica é legítima. Agora, existe também a outra crítica que está no meio disso tudo, né? Que às vezes aparece no meio de fake news. O Supremo tem sofrido muito isso, essa perseguição toda, que é exatamente quando ele está exercendo o seu papel para o qual ele foi criado, ou seja, contendo o poder. O poder que tem muitos meios, né, inclusive financeiros, de financiar muitas coisas, ele é muito forte, incomodado com o próprio exercício da contenção do poder, ou seja, com o próprio exercício do papel do STF e do Tribunal de Contas, muitas vezes patrocina campanhas, ou os seus apoiadores fazem campanhas para desmoralizar, para enfraquecer aquelas instituições de controle. Né? Uma das formas é essa, enfraquecer o controle. Então a gente vê tanto fake news contra ministro do Supremo, contra ministro do TCU, isso faz parte, né? Está contendo o poder está insatisfeito e ele procura formas de enfraquecer quem está contendo, né? Quem está querendo evitar. Eu acho que o Supremo, boa parte é isso também. O Supremo está sendo acusado, não, claro que tem muita crítica ao Supremo hoje, vamos pegar o Supremo, ou o TCU também, ao Tribunal de Contas, críticas do lado correto, né? Olha, realmente, os Tribunais de Contas, às vezes um viés muito político, essa composição poderia ser alterada, ter um viés mais técnico, que afinal de contas não é isso que se exige. Existem membros que continuam muito presentes na vida política, né, por meio de parentes e tudo mais, isso deveria ser evitado. O notório saber jurídico que a Constituição exige está sendo observado de fato, por critérios objetivos, e várias formas de aperfeiçoar o sistema, assim o Supremo Tribunal Federal também. Então, críticas corretas, né, de ministros, por exemplo, que às vezes dão opiniões demais, parecem comentaristas da vida nacional, críticas corretas. Agora, mas às vezes você vê muito também, e talvez é mais forte isso, a crítica pelo Supremo exercer o seu papel. Quando o Supremo, por exemplo, diz, no caso da pandemia agora, o Supremo diz assim, olha, o papel da pandemia não é exclusivo do governo federal. Os governadores podem sim, isso é um federalismo, fazer lockdown. É uma escolha, é aquela história da predominância do interesse. Pode sim, é possível fazer lockdown, isso vai ser uma escolha de cada lugar. Então o Supremo está exercendo o seu papel de guardião da Constituição, de fortalecer o federalismo. E é criticado por isso, né? É criticado por exercer o seu papel, está contra, e aí por isso sofrem várias perseguições e várias críticas sociais por conta disso, por exercer o seu papel. Assim também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dá uma cautelar de uma obra grande que ia ser feita, e às vezes tinha um interesse escuso por trás, era um financiador de campanha, ou não, é uma obra que o custo-benefício era claramente desfavorável, estava desobedecendo uma série de requisitos, o tribunal vai lá, faz uma cautelar, não pode, tem que mudar isso, aquilo, outro, tem que aumentar a competitividade, isso vai dirigir a licitação. Isso incomoda, não é? Se alguém estava querendo fazer daquela forma, o tribunal diz que não pode. Então, aquelas pessoas que estão incomodadas, muitas vezes podem, estou dizendo que acontece sempre, mas podem fazer isso, financiar campanhas de difamação de integrantes do tribunal, de campanhas de perseguição na mídia, em blogs. Isso acontece também, quer dizer,
É isso, é um sistema de sociedade aberta, é muito interessante quando a gente começa a examinar a sociedade aberta. Os controles, né, da liberdade de expressão são muito pequenos. A sociedade aberta é isso. Portanto, que se fala os mais aguerridos, mais radicais na defesa da sociedade aberta, acham que não tem controle nenhum. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.